aqui da Digital, né? E entrou faz o quê, Nelson? 4 meses. Uns 4 meses. Exatamente. E nesse breve período conosco aqui, já trocamos várias ideias, várias experiências, e foi um cara que quando a gente estava falando sobre fazer o share e tal, trouxe a intenção da gente conversar um pouquinho, né? Tem uma experiência bem bacana em outras áreas também, e vai compartilhar um pouquinho de um conteúdo que eu acho que vai ser bem interessante. Fala um pouco de migração de carreira, né, Nelson? Então, conta um pouco para nós, cara, um pouco do teu background aí, e fica à vontade para compartilhar tua tela e apresentar para o pessoal o teu conteúdo. Então, show, gente. Antes de mais nada, obrigado a Thaís, né, ao Lucas e a todo mundo que me recebeu de uma forma maravilhosa aqui na Digital. Eu ainda peguei o nome lá República, né? Agora a gente está passando por essa mudança toda aí, para confundir o meu cérebro com os e-mails. E muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu cheguei num momento de muita incerteza e de muita loucura que todos nós vivemos juntos, né? Não teve como fugir, graças a Deus, muitas das nossas atividades a gente não precisou parar, né? Conseguimos nos manter aí firme e fortes, se ajudando sempre. Mas vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. Janela inteira, monitor. E quando vocês estiverem vendo, vocês me dão um ok, por favor? Opa, tô vendo. Então, show de bola. Okay. Eu fiz um negócio bem simples, não tem nada de glamuroso, porque é exatamente isso que eu quero mostrar. Eu perguntei até pro Lucas se era uma conversa com pessoas exclusivamente de design, se teriam desenvolvedores, se é aberto para todos da Digital que gostariam de receber esse conteúdo. Ó, quem chegou ali é o Alisson. Esse aqui eu tenho que agradecer muito, quando eu cheguei ele me recebeu de braços abertos e foi um fofo, digamos assim. Coloca a tela cheia, Nelson, por favor, ali no apresentar ali do slides. Deixa eu dar play aqui. E aí, o que acontece, né? Eu cheguei, caí lá na Vila Brain e foi uma loucura, e se não fosse o Alisson, eu teria ficado extremamente perdido, porque o Bradesco tem todas as suas particularidades, a sua forma de lidar e a sua forma de fazer as coisas lá, né? Então, muito obrigado, viu, Alisson? E seguindo aqui, né? Então, para quem não me conhece, né? O meu background, eu venho de programação, eu fui programador, não caí em programação porque eu sou louco por cálculo, porque eu adoro essas coisas, não. Eu caí nessa vida porque eu tinha o sonho de ser músico, então fazer colégio técnico do colégio, tinha que ter um estágio e tal, e eu sabia fazer algumas coisas de layout, alguns sitezinhos bem simples. Lá atrás, eu sou velhinho, tenho 35 anos, então eu comecei aprendendo para poder suprir as necessidades da minha banda. Não tinha Instagram, não tinha Facebook para você postar as coisas e todo mundo te ver de uma maneira simples. Era videozinho com qualidade péssima, foto péssima, Fotolog, se tivesse um sitezinho que dava para subir as coisas, a gente conseguia, usava como mídia. Então, meio que a gente aprendeu a fazer esse desenrolar de uma venda de um produto, meio que na raça e na molecagem, né? Sem ter contextos, né, de digital, como a gente tem hoje. Você pega um moleque de 13 anos, se ele tiver um pouquinho mais de acesso, ele tem aula de como fazer um banner para o Facebook, no YouTube de graça, ele tem como conseguir extrair o melhor vídeo com o celular que ele tem, com algumas técnicas de iluminaçãozinha aqui, ajustar o foco da câmera. Então, é diferente hoje o cenário que a gente vive. Então, vindo lá de trás, a gente aprendeu a fazer fazendo. E por muitas vezes a gente foi entender os conceitos do que a gente faz depois de já estar fazendo, e aí a gente vai se preparar para não estar despreparado para o mercado. Então, esse é o Nelson, né? O Nelson joga videogame, o Nelson é louco para ser pai e está no processo disso. O Nelson já foi programador e chegou aos 30 anos e falou: o que eu quero fazer no restante desses meus próximos 10 anos? Programar não é uma dessas coisas. E o que eu sei fazer diferente de programação de telinha preta com letrinha colorida? Então, o Nelson começou a olhar para trás e pensar: putz, eu vi toda essa transformação que aconteceu, né? E eu também estou no hype do jogo Cyberpunk, como a grande maioria das pessoas que jogam videogame hoje em dia. Então, o Nelson começou numa agência de publicidade, entendendo conceitos básicos de HTML e CSS, aprendendo o conceito de master page para poder fazer aqueles pequenos componentes, para a gente poder entender o que seria o que a gente usa hoje como design system, né? Você cria lá a menor partícula e dessa menor partícula você vai criando os organismos, gera o DNA que vai passar todas essas regras e lá para frente você tem templates e páginas, enfim.
Então, a gente começou a aprender isso lá atrás, isso devia ser em torno de 2009, 2010. A gente não tinha esse mercado do jeito que é hoje, não tinha essa preocupação com acessibilidade, não tinha essa preocupação com mobile first, não tinha essa preocupação com diversas das coisas que hoje são impeditivos de entrega, nem se falava lá atrás. UX, ninguém sabia o que era. Programador front-end, também não. A gente tinha webmaster e web designer e acabou. Era isso que se resumia. Redator, designer, diretor de arte, e assim funcionava uma agência pequena. Então a gente trabalhava nesse cenário e eu fui introduzido no mercado dessa forma. Deixa eu ficar de olho aqui. Cadê meu tempo ali? 17:07, tá. E aí a gente começou dessa forma, né? Eu fui introduzido a tecnologia dessa forma no mercado profissional. Aí a gente vai trabalhando, vai aprendendo formas novas de trabalhar, vai pegando algumas referências de coisas que a gente nem conhece. Eu fui apresentado a teoria das cores nessa época, comecei a entender um pouquinho, quase nada de design, e aí a gente vai desdobrando, entregando trabalhos pequenos, campanhas de hot site e conhecendo outros profissionais. Nesse meio tempo eu comecei a conhecer o cenário de tecnologia que acontecia em São Paulo, com feiras com enfoque não em conteúdo de ensino, mas com conteúdo de diversão, né, com conteúdo de entrega de produtos. Então eu participei do UPix, dentro da parte de coordenação, eu participei de diversos eventos que aconteceram em São Paulo, participei de alguns pequenos eventos que a Conspiração Filmes fez, para começar a gerar esse consenso de comunidade, de puta, a gente consegue fazer as coisas. E mesmo sem ter muito conhecimento, porque desde lá de trás eu aprendi que conhecimento a gente ensina. O mais difícil que a gente tem hoje, na grande maioria das empresas, pelo menos as que eu passei, e no que eu pude acompanhar com a minha carreira, é a questão de cultura. Porque é difícil ensinar cultura. É muito mais fácil você ensinar uma ferramenta do que você ensinar cultura. E por muitas vezes a gente acaba, às vezes, contratando por competência e demite por cultura. E aí, quando eu entendi que se eu me preparar de uma forma reversa, me preparar para a cultura e entender qual que é o meu espaço dentro do time que eu estou sendo inserido, isso é uma coisa que, para mim, funcionou muito bem e me trouxe essa visão de equipe, de fazer parte de algo grande que eu acredito que todo mundo tem o mesmo comprometimento, digamos assim, né? Porque quando você se doa para o seu time e isso tem resultado, é muito difícil o seu time não te acompanhar e não estar com você nas brigas, se elas fizerem parte do mesmo valor cultural que a empresa tem como um todo. E aí, essa fagulha foi o que me levou a ver o design com outras formas. E aí eu comecei a estudar um pouquinho, que era o que a gente tinha de conteúdo de UX. E com essa pontinha, eu não sabia quem era o Nielsen, eu não sabia nada disso. E com essa pontinha, né, eu sou apaixonado pelo Major, que é o dinossauro do CSS, tive o prazer de conhecer, tirei foto com ele, fui tiete pra caramba, porque eu peguei uma fase onde a gente ainda carregava livro na mochila. Não era no Kindle, era uma mochilona com 3 livros de CSS traduzidos para português, que esse único cara fazia, porque não tinha documentação em português, era complicado. Então a gente pegou, saiu desse cenário, depois de conhecer a galera da cena que estava acontecendo em São Paulo de eventos, e mudei para uma agência onde a gente fazia aplicativos. Era o bundle do celular com tela cheia, sem botão na frente, e a gente precisava converter todas as interfaces que a gente um dia teve no desk, numa resolução de 1024 por 800, ou melhor, 1024 por 670, eu acho, sei lá. E aí a gente pegava essa resolução e tentava espremer isso de uma forma que coubesse no celular. Ainda continuava sem a preocupação dos porquês, né? Por que a gente vai fazer alguma coisa voltada para o celular? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai montar uma interface para o celular? A gente não tinha essas preocupações. A gente precisava colocar lá dentro e tinha que funcionar. Esse era o importante, funcionar. E aí depois que a gente começou a perceber que não adiantava só a gente pegar e jogar as informações para dentro e espremendo até caber. Por quê? Bom, a informação que você joga no desktop tem um peso. A quantidade de dados que você entrega, seja mesmo por texto, também tem outro peso. Vamos lembrar que, sei lá, em 2011, a gente não tinha o 3G que a gente tem, que a gente reclama hoje, era muito pior. Então, para você abrir uma imagem no celular, era péssimo. Para você abrir um conteúdo de texto, dependendo da quantidade de texto, a quantidade de requisições que acontecessem por trás para essa mágica acontecer, também não funcionaria. Então, a gente vai, de novo, voltando a estudar. E isso, mesmo sendo dev, eu sempre tive essa preocupação.
porque eu entendi que existia um gap de comunicação entre o time de engenharia e o time de design. E pelo fato de eu construir algumas dessas peças para minha banda, quando eu comecei a ser introduzido na parte de tecnologia, digital, digamos assim, eu tinha algumas dessas skills e tinha algum bom senso. Por mínimo que fosse, eu sabia diferenciar algo que poderia funcionar de algo que não tem nada a ver. Eu sempre brinco, né? É muito simples quando você tem algum feeling de design ou você tem algum conhecimento de design, você perceber tipo aquela tela feita de engenheiro para engenheiro. E tem todos os dados ali, mas não faz sentido nenhum para uma pessoa que precisa só pegar aquela informação. Às vezes a informação está lá, está organizada, está estruturada, mas você não consegue saber aonde está. Você tem que sair na tela procurando com muito cuidado. Ah, não. Ah, achei. Puta, mas era relevante para mim. Posso ordenar? Não, não posso. Por quê? Porque ninguém pensou nisso. Só pensou que não podia perder essa informação e ela tinha que estar lá. Então, com base nesses detalhes, eu entendi que existia esse gap e aí eu fui buscar essa comunicação. E com os pequenos insights que eu estava descobrindo com esses estudos, aí eu conheci aquele blog que hoje todo mundo usa, que é o Medium. Comecei a me aprofundar um pouco mais, estudando um pouquinho mais, e isso sendo apenas um desenvolvedor front-end pleno, curioso. Então, fui indo atrás, fui aprendendo como fazer, e aí a gente conseguiu evoluir os produtos digitais que a gente estava lançando nessa época. Então, a gente fez alguns aplicativos pequenos. Um dos aplicativos que a gente fez era... Deixa eu abrir o chat aqui, que aí eu consigo ver as mensagens que vocês estão mandando. E aí a gente pegou, ó, o Gabriel mandou um salve. Salve, Gabriel. E aí a gente começou a perceber que as pequenas mudanças que a gente estava propondo, não com base em um monte de estudo, igual a gente tem hoje, com base na nossa caixinha de ferramentas de UX, que a gente consegue tirar certos processos que a gente consegue ganhar tempo ali, mas só apenas tentando levar uma experiência melhor dentro do que a gente conhecia como melhor. Já fez uma puta diferença. Então eu comecei a estudar mais nesse sentido. E essa empresa de aplicativos me levou a participar do processo seletivo onde eu entrei na Slickland. É uma agência de publicidade que não existe mais em São Paulo hoje. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte do time da Slickland. Por quê? Porque lá eu aprendi que a criatividade ela pode ser levada como arte mesmo. Porque até então eu era só desenvolvedor e tinha essa boa vontade de comunicar, para as outras pessoas que a gente poderia fazer mais. E se a gente tivesse uma integração melhor com o design, às vezes não mandar aquele, acredite, aquele PPT não, aquele PSD com um GIF não, um PNG semi-transparente em cima de um fundo colorido e dar um pass-through para ele ficar incorporado ali, que a gente não ia conseguir fazer o mesmo resultado no HTML. A gente precisaria que fosse exportado de uma outra forma. Só que por muitas vezes o time de design e o time de tecnologia não tem essa integração, não tem um alinhamento de discurso, às vezes a gente tem até algumas rinchas de ego. Isso é normal, acontece em diversas equipes, mas se a gente puder trabalhar para que isso não aconteça, é o melhor dos cenários. Então, na Slickland eu percebi que era um time. O projeto só era tratado como sucesso se a partir do momento que a gente colocasse no Awards, a gente conseguisse ganhar pelo menos o site do dia. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou colocar aqui. Esse aqui é o Awards, né? Ó, awards com 3ws.com. E aqui a gente tem os 3 sites que a gente ganhou o site do dia. Eu tive a oportunidade de trabalhar no site da Corona, eu codifiquei esse site inteiro. Então, a proposta da Slickland era o quê? Era a gente entregar uma experiência de interação que fosse o famoso efeito uau, né? Da pessoa entrar e falar, meu Deus, como que eles fizeram isso? Por que eles estão fazendo isso? A gente não fazia site institucional comum. Era só site que a gente pudesse escrever no Awards. Era uma premissa da agência e isso me ensinou muito. Porque vem toda a pressão, vem todo trabalhar com pessoas de alta performance. Eu não estava preparado e eu fui muito bem amparado por um rapaz que chama Igor Ibrahim. Hoje ele é líder técnico da XP. Um cara maravilhoso, assim, muito bacana. E tipo, o cara sentava do meu lado e falava, mano, ó, a melhor forma de você entender isso é você sentir o que a gente quer passar. Então a gente tinha várias conversas para entender o que a gente queria entregar. Não como a gente ia fazer, porque como a gente ia fazer, a gente ia dar um jeito, mas
que a gente quer passar? Qual que é a experiência que a gente quer levar? Por que o cara vai entrar nesse site e esse site vai mexer com ele? Por exemplo, nesse site da Corona tem uma das transições que a gente faz no meio do site, que ela contemplava a Golden Hour. Se você estivesse passando pelo site no momento da Golden Hour, você tinha um easter egg que você tinha uma transição diferente. E tipo, faz todo sentido para quem gosta da cerveja Corona, quem tem esse espírito de festa, de pôr do sol. A gente levantou isso, testou, funcionou, e aí a gente implementou na aplicação. E aí na dissertação do Awards tem as notas lá e tal. Então foi muito bacana, assim, né? E eu trabalhei com um cara que foi ali também onde eu aprendi a pesquisar quem são as pessoas que você está sendo entrevistado. Quem que é esse cara que eu estou conversando? Porque o meu chefe na Slickness era o Keita Kuroki. Keita Kuroki, né? Que é um sobrenome japonês. Nome japonês, sobrenome japonês. E se você googar o nome dele, você vai descobrir que ele foi um dos caras da Adobe. Ele trabalhou numa agência que chama Unity 9, lá na Inglaterra. E tipo, o cara era muito grande, assim, dentro da Adobe. E ele tinha largado tudo isso para fazer o projeto dele e viver o projeto dele, que era essas interações. Então foi muito legal trabalhar com essa galera tão novo, porque já me colocou para tomar porrada de cara. E me preparou para o mercado, né? E saindo de lá, eu fui para a Madre. E aí a gente, logo depois, foi o primeiro trabalho que eu fiz, eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente fez essa Academia da Carne, que era como se fosse um curso de picanha, e a gente tinha um desafio que você tinha que cortar a carne do jeito certo. Só que como que a gente faz isso? Deixa eu abrir aqui, que eu deixei separadinho. Cadê? Deixei separado, mas não deixei, né, Nelson? Desculpa, gente. Deixei. Então, vou abrir rapidinho. Aí eu saí da Slickland, porque a Slickland estava em processo de mudar, e eles estavam com as outras propostas. Academia da Carne, cadê aqui? E aí a gente pegou e eu fui para a Madre, que era uma outra agência também, com esse enfoque, sempre trabalhando com front-end, entendendo todos os conceitos. Por exemplo, eu peguei toda a transição de tables, que era quando a gente fazia sites com tabelas. Depois a gente passou para a parte de tabela. Depois o tables, que foi quando a gente tirou as divs, as tabelas e levou as divs. E o último estágio que eu programei foi quando a gente entrou com CSS Grid e com Flexbox, que eu acho que é a forma como os devs estão codando até hoje. Então a gente criou essa proposta, que era uma interação onde o cara vinha com o mouse e ele fazia o corte na carne e a gente entregava esse corte na carne. Aí você fala, mano, como vocês fizeram isso? Eu vou mostrar primeiro funcionando e depois eu explico. Então a gente tinha lá, né? Ele mostra onde você corta. Então você via com a faquinha e cortava e ele mostrava como ficou. E se o corte estivesse errado, a gente falava que estava errado. Então essa animação não era Flash, não era nada disso, que precisava rodar no padrão HTML. Então a gente fez com Sprite Sheet CSS. Então a gente tinha diversas fotos desse pedaço de carne cortado de diversas formas. A gente gastou muita carne, foi um churrascão top depois que a gente fez com tudo que sobrou. E a gente fez porque a Madre, ela era uma agência que tinha a parte de... Era um grupo, né? E a Madre era a parte de digital, tinha as outras empresas que faziam campanhas com foto, vídeo, essas coisas, e tinha uma parte que era só de motion. Então, com a ajuda da equipe de motion, a gente conseguiu fazer um sprite sheet, onde a gente aproximava aonde a pessoa cortava, porque a gente pegou uns padrões, e com base nisso a gente conseguia determinar como que a carne tinha que cortar. Então foi bem legal, assim. Bem legal, bem legal. E esse foi apenas um dos projetos que a gente fez na Madre. E a Madre me levou para a Yuzi. E na Yuzi foi onde começou toda a minha história de entender melhor o design, porque eu fui exposto a uma cultura que eu não conhecia, de uma empresa startup de pai rico, como a gente brinca, né? Porque, para quem não sabe, a Yuzi, ela faz parte do grupo Caixas Seguradoras. Então, você começar numa startup que não é bem uma startup, porque tem a caixa por trás, eles, digamos que eles já tinham algumas coisas, já estavam com um prédio grande em São Paulo, já tinham saído de Brasília. Então, você já tinha algumas culturas que já eram mais estabelecidas e mais bem desenhadas. Então, a gente conseguia ter squads, a gente conseguia ter as tribos, a gente conseguia ter todas essas cerimônias funcionando, a gente tinha as guildas
de design, de front-end, e como é aberto, você consegue participar, assim como essa proposta que a gente traz aqui, né, na Digital. Então, tá todo mundo aqui, nem todo mundo é design, nem todo mundo é dev, e tá todo mundo ouvindo um assunto completamente diferente. Então, eu participei de algumas dessas tribos de design, fui me apaixonando cada vez mais com UX, e acabei sendo convidado para participar de uma startup que estava começando, que tinha pegado uma conta grande, e eu não sabia qual era essa conta grande, mas eu teria que me mudar para São José dos Campos. Então, na minha cabeça, fazia todo sentido que eu estava indo para trabalhar na Embraer. E, de fato, foi o que aconteceu. E aí eu cheguei na Embraer, eu dei de cara com tudo que era o contrário do que eu estava vivendo. É uma empresa gigante, com diversos processos, com uma cultura muito antiga que funciona para diversas coisas, mas no digital e no design, como a gente entende hoje, como a gente procura trabalhar, é um pouco diferente porque tem todas as amarras de uma empresa gigante. Então, eu fiquei lá 2 anos, aprendendo bastante sobre a parte de negócio, de como funcionava, tudo, mas eu não estava feliz com o que eu fazia. Então, eu falei, puta, e agora? Estou com 30 anos, estou para casar, tenho todo esse conhecimento de front-end que eu vivi essas transformações, e participar de fóruns, participar de comunidades como o GDG, que é o Google Developer Groups, que eu fui coordenador aqui em São José dos Campos por 2 anos, e depois o XDA, onde eu sou voluntário, porque no XDA é diferente, ele não tem hierarquia. Todo mundo é voluntário, todo mundo ajuda como pode, e é muito bacana, assim. E hoje eu faço parte só do XDA, porque como eu fiz essa transição de carreira, eu mudei. E para essa transição de carreira, uma das coisas que foi mais importante para mim, além de todo o estudo que é envolvido, né, que a gente precisa sentar e se debruçar sobre os livros clássicos, né, como Não Me Faça Pensar, Design do Dia a Dia, esses livros que todo mundo já leu, e se não leu, deveria ler, porque realmente é muito importante. Assim como quem é dev, não tem o que falar, você precisa ler, independente da linguagem que você escolha, é o Clean Code. São três livros maravilhosos, tem em português, se você tiver dificuldade com inglês. Eu mesmo não falo inglês fluente, mas vale a pena. E é muito, muito, muito interessante você se embasar nessas premissas, né, de código, de por que a gente faz as coisas, entender que as heurísticas que a gente usa não é besteira. Facilita até para você conversar numa reunião, você tem que defender algum ponto, a sua defesa está ali, sabe? Às vezes você não precisa pensar muito para conseguir defender algo que você está trazendo. Então, com base nesses conhecimentos adquiridos e com todo o suporte da comunidade, essa transição só foi possível por isso. Então, se você está iniciando com o UX e o UI e você quer estar mais preparado, procure um grupo onde você possa ter suporte. Não sei como funciona aí no Sul, não sei se vocês têm uma célula do XDA local ou se tem algum outro grupo que faça um trabalho similar, mas agora até com essa parte de UX remoto, né, tem o UX Lab lá, tem o UX Now, tem o próprio Leandro Rezende, que eu tive muita sorte, porque eu conheci ele por acaso em um evento, e ele estava para começar a lançar aquele UX Unicórnio, eu fiz uma das primeiras turmas dele. E para mim foi muito importante, porque como eu estava nessa transição, informação a gente tinha em tudo quanto é lugar, mas o que eu estudo primeiro? Qual que é a ordem do estudo que eu preciso seguir? E ali com um cronograma certinho me ajudou muito. Então foi algo que foi muito importante para mim, e eu acho que é muito válido compartilhar com vocês como foi essa transição e os motivos que me levaram a pensar nessa transição, porque quando eu me vi trabalhando, fazendo código, que é uma coisa que eu realmente gosto ainda, mas eu não queria fazer isso daqui 10 anos, 15 anos. Por quê? O código ele é muito vivo. Ainda mais para quem trabalha com front-end, que não é só a parte de lógica, você tem todas as interações, o framework do momento. Enquanto a gente está conversando, deve ter criado 3 ou 4 frameworks JavaScript para os programadores front-end ficar sem cabelo. É uma coisa que é muito rápida. A gente vem dessa evolução. Se alguém tiver alguma coisa para falar, por favor. Eu ia complementar 2 coisas aqui, Nelson. A comunidade de UX aqui no Rio Grande do Sul ela é bem forte, assim, ela cresceu bastante nos últimos 2 anos, assim.
inclusive o UX Conf BR acontece aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, até um dos nossos clientes é um dos organizadores, né, do evento. Tem tido bastante demanda, assim. Quando teve o ISA, que agora é ILA, né? Sim, sim. Quando ele teve em Florianópolis, há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, o estado que mais tinha pessoas no evento era aqui do Rio Grande do Sul, mais do que São Paulo até. Então, tem uma célula bem desenvolvida aqui. E eu acho que o front também é uma coisa que tem desenvolvido uma comunidade bem grande também, né? Bem nessa lógica do que tu tem comentado, assim, de frameworks e etc, né? Então a gente vê bem isso dentro do mercado, né? Mas show, Nelson, acho que vamos estender o papo aí, o Léo poder apresentar um pouquinho também, mas acho que, cara, acho que show de bola, cara. Muito obrigado pela tua apresentação, acho que tem tudo a ver, né? A gente está num momento, até aqui na própria Digital, né? No momento que a gente está fazendo essa fusão das empresas e juntando essas capacidades, tecnologias, cada vez mais a gente tem equipes trabalhando com tecnologias que talvez não tivessem tanta expertise, né? Então, a gente vê pessoal de produção expressa, às vezes tendo que trabalhar com o pessoal de UX que não trabalhava antes, o pessoal de UX e UI muitas vezes trabalhando com, vai ter que produzir algum vídeo e aí já tem que interagir com o outro lado. Tem alguns clientes nossos, por exemplo, como o cliente da JCA, é um cliente que está comprando já mais full service, então ele já tem, a gente teve que fazer quase um comitê aqui para poder montar a organização do cliente para 2021, né, porque envolve UX, envolve UI, envolve SEO, envolve mídia, então, tipo, envolve praticamente toda a digital, né, então, essa mescla cada vez mais importante, né, em relação a isso. E eu vou te dizer que, assim, há alguns anos atrás, a minha esposa me perguntou, né, que faculdade que fazia para ser UX, né? Porque aquela coisa, ela não é de tecnologia. Sim. E aí ela veio fazer aquela pergunta, tipo, tá aí, que faculdade que faz para ser UX? Eu falei para ela que na realidade você faz a faculdade da vida, entendeu? Sim. Tu aprende de vários lados, assim. Tem gente que vem de tecnologia, eu também vim de tecnologia. Eu era programador PHP, depois fui programador front, Java, .NET, e caí para o UX também. Famoso full stack. Exatamente. O famoso. E muita gente acaba vindo por esse caminho. Tem gente que vem de comunicação, muita gente que vem de publicidade, aqui do nosso próprio time, né? Migrou do caminho mais de agência, desse caminho, assim. Então é muito comum, né? Isso dentro da área de UX é uma área que acho que abraça muito essas outras áreas, assim, né? Aqui dentro do digital, né? Então, mas muito legal, cara, compartilhar a tua experiência aí. Léo? Lucas, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de acabar, por favor. É uma pergunta rápida aqui, ela é bem... Fique à vontade. Espero que ela seja curta. Nelson, parabéns aí pela apresentação. Do ponto de vista do design, hoje, você acha que o design ele é mais focado em dados hoje, em função de toda a quantidade de informação que um designer recebe para fazer o trabalho dele, ou ele continua sendo artístico? Será que dá para a gente colocar o que é porcentagem de dado, o que é porcentagem de artístico, o que é porcentagem artística de uma maneira bem genérica? Essa é uma dúvida que eu tenho, assim, quando eu falo com as pessoas. Eu acho que tem um pouco de artista, um pouco de dados. Como você enxerga isso, hein? Eu vou, mais uma vez, trazer a minha visão, né? Eu não sou dono da verdade. Tudo que eu falei é baseado na minha experiência e com a intenção de compartilhar com vocês o que eu vivi, né? E como eu vi as coisas se transformarem. Até se alguém discordar de algum ponto, depois me chama no privado, ou se alguém concordar e quiser falar mais, me chama também, que a gente pode estender essa conversa por dias até. No caso sendo objetivo na resposta, eu me considero mais um designer servidor, respondendo para você, trabalhando com base nos dados que eu recebo, no design system que eu tenho disponível, nas personas que a gente recebe, enfim, toda a estrutura que eu recebo, e eu uso isso para entregar o melhor dentro do que eu tenho. Então, no meu caso, zero artístico. Eu não desenho, não tenho nem aquelas bambu. É mousezão mesmo, ou trackpad do Mac. Mas tem diversos designers que são mais artísticos, né? Que é claro que trabalha mais com ícone, né? Que às vezes é mais até ilustrador, né? Não sei nem se tem diferenciação grande assim para poder falar, ou se entraria todo mundo dentro do guarda-chuva de design, né? Para nossa realidade. É óbvio, né? Que se for ver uma empresa que desenha quadrinhos, você tem toda a divisão, você tem o colorista, você tem o cara que faz traço, enfim. Mas para nossa realidade, eu não sei. Talvez eu possa estar trabalhando numa equipe de designers, trabalhando com o UX do cliente que eu estou, por exemplo, o Bradesco, onde
Eu sou um cara mais de juntar o que tem mais essa, digamos, se eu fosse dar um nome, essa função mais de design ops, de cuidar da vida do design system e deixar com que aqueles componentes criados fiquem disponíveis para que todos possam usar da melhor maneira possível. Hoje eu estou fazendo esse trabalho dentro da BIA, que é um privilégio, né? E aí, no caso, por exemplo, tem a pessoa que vai estar lá cuidando da outra parte, mas eu não diria que parte do mesmo, né? Porque eu estou num lugar muito grande, mas às vezes num lugar menor, o mesmo cara que faz a estruturação do layout, ele faz de ponta a ponta, ele desenha a tela e ele desenha o ícone fechado, sabe? Eu vejo assim. Eu vou te dizer que eu vejo muito isso como espectro, né? Eu acho que a gente tem características... No nosso time aqui, a gente tem muito isso. A gente tem... Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo conhece o Alisson aqui quase, né? O Alisson é um cara que desenha demais, assim. É um cara que tem uma mão ninja, assim, para UI, assim. É um baita artista, né? Se a gente for pegar por artista, do lado artista da brincadeira aí, né? Eu tinha que dizer que eu tenho uma mão gigante. Eu tenho mesmo. Também. Mas também é um cara que tem um baita poder analítico de ter algumas coisas. Então eu acho que o profissional de UX, cada vez mais, ele é esse espectro híbrido, né? Ele tem que ter... Não que ele tenha que ter sempre os dois lados, né? No caso do Nelson, por exemplo, que ele está comentando que ele não é um artista, mas ele tem uma visão estética. E aí acho que o Léo vai falar um pouco disso também. Acho que contribui bastante nessa lógica. Essa visão em relação a isso, né? Porque na prática, eu acho que o cara tem que ter os dois lados, entendeu? Em relação a isso. Porque é uma área que envolve estética, envolve dados, envolve uma análise, envolve entendimento de estrutura, entende? Eu acho que o cara tem que ser multidisciplinar. Obrigado. E aí, Nelson, valeu aí pela palestra, muito obrigado aí pelo papo. Cara, eu vou te fazer uma pergunta aí, honesta, tá? Cara, eu fiz quase que praticamente o caminho inverso do teu, tá? Eu comecei como UX, entendeu? E aí depois eu fui codificar, tá ligado? Pro front-end, depois até cair um pouco mais no back-end e tudo mais. Cara, o que tu vê, assim, como, tipo, o diferencial de ter vindo no caminho oposto? Porque hoje eu tenho visão de que, por exemplo, depois codificar no front, claro que era naquela época que tava saindo no Tableless, foi uma experiência diferente, era ali 2010, 2011, né? Hoje, para mim é muito claro, né? Eu consigo ter uma visão muito mais completa de uma solução, né? Isso ajuda até no trabalho que eu faço hoje na área de pré-venda, entendeu? Eu queria te perguntar um pouco qual é o teu feeling que tu teve, assim, em cima de ter feito esse caminho inverso. O que tu acha que te ajuda hoje no teu trabalho? Eu brinco que hoje, como designer, né? Que hoje eu consigo falar que eu sou designer. Até pouco tempo atrás eu achava meio esquisito. Mas hoje, como designer, eu brinco que eu ter vindo de front-end, ter vindo de código, me livrou muitas das amarras que os designers mais artistas ou mais do digital mesmo, que veio de uma design gráfico, assim, estão passando dificuldades hoje. Que, por exemplo, para mim não é dificuldade componentizar, porque entender estrutura dessas coisas, ou, no caso, trabalhar com versionamento de coisas no Abstract. Para mim, tipo, a partir da manhã você tem que usar um versionador, ele chama Abstract. Beleza. Eu já sabia o que fazer. Você foi lá, era o Git. Era um Git. Eu tinha que fazer um push, eu tinha que fazer um pull, era a mesma coisa. Então, eu já entendia isso. Mas, por exemplo, o que me traz a empatia de ter trabalhado como front? Quando eu vou construir algo, na maioria das vezes, eu penso como eu faria se eu estivesse codificando aquilo. Mas isso foi um ponto que eu aprendi muito rápido também, que eu tenho que quebrar isso, eu não posso usar, porque senão limita a minha criatividade e limita até onde a gente pode chegar. Então, eu aprendi, né, por estar vindo do lado contrário, que eu faço o melhor que eu posso e o pessoal de tecnologia fala, não, você passou do limite. Se eu fizer me segurando, eu estou podando antes de ter a crítica. E como designer você... Pô, Nelson, achei que tu era nosso amigo. Entendeu? Aí os caras falam assim, pô, mas eu achei que você me entendia. Eu falo, não, eu entendo, mas eu preciso saber aonde está o não. O não, você como designer, como front ou como dev, é mais difícil você receber não. Porque geralmente você já tem algo que já veio aprovado, já está praticamente, se for no caminho correto, né, a chance de juntar é de boa. Mas se não... Acho que a grande diferença aí, complementando isso, Nelson, só para a gente poder encerrar e passar para o Léo, a grande diferença é que, assim, quando o dev diz que não dá para fazer, tu sabe que dá para fazer. Essa acho que nessa discussão, onde muitas vezes tu acaba, como tu já sabe, né, tu tem experiência de background de ter codificado em front,
tu te sente mais livre para, às vezes, para desenhar uma coisa que tu sabe, pô, isso aqui eu sei que dá para fazer e, né, sei que, né, não vai ter tanto, talvez, impacto do lado da tecnologia, né? O Yuri também tem um background assim, né, Yuri? Exatamente isso que tu disse, Lucas. E também varia, assim, às vezes a gente quer fazer algo mais criativo, mas o front, o pessoal do dev não tem o tempo disponível para desenvolver aquilo, né? Mesmo a gente sabendo que dá para fazer, né? Às vezes não é o caso nem de dificuldade de fazer. O Yuri também tem o Yuri também tem teve uma vantagem competitiva aí, por exemplo. Uma das ferramentas que a gente usa para fazer o wireframe às vezes é o Azure, né? E o Azure tem um baita espaço para fazer JavaScript. E o Yuri, como um programador front que ele era antes também, ele faz umas coisas inacreditáveis dentro do Azure porque programava front. Então, né, esse background de front ajudava também nos entregáveis de assets de UX, né?